Meu nariz está entupido? Está. Eu estou resfriada? Estou. Mas ainda assim gravarei este vídeo. Gravo este vídeo, na verdade, neste momento, porque quero contar a você 10 palavras ou expressões corretas, mas que parecem erradas para a maior parte das pessoas. Vamos lá? Primeira palavra, pessoal, cicrano, com S, por incrível que pareça. Sabe aquela tríade? Aqueles 3 substantivos que indicam, eles têm um verdadeiro valor de pronome indefinido, alguém que você não sabe exatamente quem é? Fulano, ou que não quer identificar, né, dependendo da circunstância, fulano, beltrano e cicrano, por incrível que pareça, e é com S ainda por cima, com S, fulano, beltrano e cicrano. Para este vídeo não ficar muito grande, eu indico a você que leia um texto meu, um texto que eu escrevi para a página Língua e Tradição, contando a origem destes nomes. São nomes bem interessantes. Se eu fosse falar aqui sobre a etimologia dessas palavras, nós nos delongaríamos demais. Mas acho que vale a pena para quem gosta dessas curiosidades linguísticas. Então, a palavra, de fato, é cicrano, com S e com R. Não é ciclano, com C. Ciclano é um hidrocarboneto, é um elemento lá da química, não tem nada a ver aqui com o nosso substantivo masculino. Número 2, a locução conjuntiva seja, seja, que para a maior parte dos gramáticos normativos não vai para o plural. Há até um contexto para eu colocar essa expressão aqui, que é o seguinte. No meu penúltimo, um dos meus últimos vídeos, eu falo assim, ó, seja e-mails, seja WhatsApps. E aí várias pessoas vieram me corrigir, falaram, olha, deveria ser sejam e-mails, sejam WhatsApps. Mas isso não é verdade, tá, pessoal? Para a maior parte dos gramáticos normativos, eu estou falando aqui de pessoas de peso, professor Gladstone Chaves de Mello, professor Domingos Pascoal Segala, e faz todo sentido o que eu vou dizer aqui a você agora. Esta expressão é uma locução conjuntiva alternativa. E as locuções conjuntivas, as conjunções de maneira geral, têm como característica ser invariáveis, tudo bem? Então, olha, seja e-mails, seja WhatsApps, aquilo que você escrever no seu dia a dia deve estar correto, deve estar de acordo com a norma padrão, por exemplo, quando for num contexto mais formal. Tudo bem? Agora veja que bacana. Rui Barbosa não é qualquer nome. Gostava de flexionar isso, porque ele via o valor verbal da palavra seja neste caso. Porque, claro, né? Seja originalmente é um verbo, flexionado, do verbo ser. Então, Rui Barbosa, em seus comentários à Constituição da República, vai colocar lá, sejam leis assim, 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 sejam leis assim, assim, assado. Ele gosta de flexionar, porque ele percebe o valor verbal. Já que estamos falando sobre isso, já aproveito para dizer a você como você age diante disso. Quando você percebe gramáticos normativos defendendo algo e outros gramáticos normativos, ainda que minoritários, defendendo outro algo, respeitáveis esses normativos, você tem liberdade. Então, se você disser sejam e-mails, sejam WhatsApps, porque você tem uma percepção mais do verbo ser aí presente, está tudo certo também. Número 3, isso é para os médicos, para os enfermeiros, para os biomédicos, para aqueles da área da saúde. Vocês já devem ter ouvido falar disso, mas não custa reforçar que a palavra é cateter. Cateter, não é catéter. E eu sei que para uma parte substancial das pessoas parece que catéter está certo e cateter está errado, mas não é. Se você for ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa, você vai perceber que esta palavra não tem acento gráfico. Se fosse catéter, assim como caráter, por exemplo, deveria ter acento gráfico, seria uma paroxítona terminada em R, mas não é o caso. É uma palavra oxítona, como mulher, como colher, por exemplo, cateter. Parece errado, mas é o certo. Próxima palavra, palavra fazer, no sentido de tempo decorrido. O pessoal acha que é assim, ó, fazem dias que eu não vejo fulano. Nossa, fulano sumiu, fazem dias. Mas veja que bacana. O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, assim como o verbo haver, não vai para o plural. Então, faz dias que eu não vejo fulano. Faz anos que eu não como, sei lá, a macarronada daquele restaurante. Faz décadas que nós não nos encontramos. Faz, e assim por diante. Faz muito tempo.
aqui nem precisaria, né, haver flexão, mas faz vários minutos que eu estou esperando por ele e assim por diante. Faz sempre no singular, quando se referir a tempo decorrido. O que nos leva à próxima palavra, que trabalha mais ou menos no mesmo sentido ali, que é o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer. O verbo haver, nestes três sentidos, existir, ocorrer e acontecer, não vai para o plural. Ele é o que nós chamamos de verbo impessoal. Impessoal é aquele verbo que não tem pessoa. Quem é a pessoa do verbo? Sujeito. Se eu digo que o verbo é impessoal, portanto, ele não tem sujeito e, portanto, não há razão para que ele se flexione para concordar com aquele sujeito, certo? Por isso que eu digo assim, ó, houve vários eventos ontem. Não houveram, houve vários eventos ontem. Haverá festas amanhã neste salão. E é engraçado porque no presente do indicativo as pessoas não têm essa dúvida. Você diria assim tranquilamente, há várias pessoas nesta sala. Oh, veja em volta, há várias pessoas aqui nesta sala. Você não diria hão várias pessoas, concorda comigo? Então, no presente, essa nossa gramática intuitiva, essa nossa gramática internalizada reconhece com mais facilidade a não flexão do verbo haver, a impessoalidade do verbo haver. Para quem gosta de gramática normativa, o que aparece aí é um objeto, tá bom? Este verbo é transitivo direto. Então, quando eu digo há várias pessoas neste ambiente, várias pessoas é o objeto direto do verbo haver, que não tem sujeito neste caso. Para quem só está aqui para saber a forma correta, saiba que o verbo não vai para o plural, indicando ocorrer, existir e acontecer. Isso significa que o verbo haver nunca vai para o plural? Não, tá bom? Não significa isso. Há outros sentidos do verbo haver, quando ele funciona, por exemplo, como verbo auxiliar nos tempos compostos, em que ele vai para o plural, sim. Há outros sentidos do verbo haver também que ele vai para o plural. Mas este aqui é o que costuma suscitar mais dúvidas para nós. Sexto tópico, este aqui, para quem é do direito, muito importante. Mas se você é meu aluno do Expressando Direito, você já sabe disso, não é mesmo? Meu curso prático de português jurídico. Pessoal, o verbo não é degladiar, no sentido de brigar. É digladiar. Aquelas partes dentro do tribunal digladiaram. Eles estão digladiando cotidianamente. Então, o verbo não é degladiar, nunca foi. Não mudou com reforma ortográfica. Eu acho engraçado porque toda vez que eu falo alguma coisa assim, sempre tem alguém que pergunta, isso mudou com a reforma, né? A reforma nem tratou dessa questão. Então, o verbo é e sempre foi digladiar, no sentido de entrar em uma briga ou algo assim. Sétimo tópico, este aqui, olha que bacana. Em grande parte das vezes, quando nós falamos assim, ó, fulano nem sequer se deu ao trabalho de me ligar no dia do meu aniversário. Uma parte substancial das pessoas acham que isso é redundante, que basta nós dizermos ele sequer me ligou no dia do meu aniversário. Aqui existe todo um trabalho linguístico interessante de nós levantarmos, que é o seguinte. Originalmente, a palavra sequer significa simplesmente ao menos, só ao menos. Então, eu posso dizer assim, por exemplo, você sequer poderia arrumar seu quarto. Ou seja, você ao menos poderia arrumar seu quarto, por exemplo. O que dá o sentido negativo para essa palavra, originalmente, é justamente a palavra nem. Em contextos como, mas você nem sequer vai provar este doce, ele está uma delícia. Ou trazendo para a realidade do quarto, você nem sequer vai arrumar o seu quarto, ele está muito bagunçado. Ou seja, a palavra sequer, originalmente, por si só, não carrega sentido negativo. Significa ao menos apenas. E quem traz esta semântica, este caráter negativo, é justamente a partícula nem, essa palavra nem. Só que veja que interessante, a língua, as palavras vão mudando, e isso é normal, tá? Veja, eu sou uma professora de gramática normativa, eu sou a favor de defesa do vernáculo, mas é inegável em todos os idiomas, em todos os tempos. Aliás, fica até a dica para quem aqui gosta de estudar essas mudanças da língua, essas mudanças naturais, um livro de Guy Deutscher, chamado O Desenrolar da Linguagem, é um livro bem interessante, Guy Deutscher, G-U-Y, Deutscher, que se escreve, é um livro bem bacana. E lá ele mostra, assim, na prática, vários e vários exemplos de como em todos os idiomas, desde sempre, isso é uma característica da língua, as palavras, várias delas vão mudando de significado. Nós temos inúmeros exemplos na nossa própria língua. A palavra terrível, por exemplo,
não significava algo ruim, até pouco tempo atrás. E vários outros exemplos também. É porque aqui eu esqueci de selecionar alguns aqui, senão eu poderia... Oh, isso até vale um vídeo. Até anotar isso. Palavras que mudaram de sentido com o passar do tempo. E é exatamente o que aconteceu com a palavra sequer. Ela começou a ser percebida pelos falantes cultos da língua. Estou falando de pessoas que detêm domínio do idioma, como uma palavra negativa. Ela começou a ser sentida como uma palavra de sentido negativo. De maneira que boníssimos escritores, eu estou falando de escritores nível Carlos Drummond de Andrade, vão usar em seus textos a palavra sequer no lugar de nem sequer, da expressão nem sequer. Você sequer vai arrumar o seu quarto? Ele está muito bagunçado. Então hoje, se você entrar em dicionários como o Aulete ou o Michaelis, por exemplo, que são dicionários que estão constantemente atualizados, você vai perceber que a palavra sequer é tida como sinônima da expressão nem sequer. Então, hoje até soa errado a alguns ouvidos que se diga nem sequer, mas isso não é verdade, a expressão original é esta mesma. Então, ou você diz nem sequer, no sentido negativo, ou você diz apenas sequer hoje. Como eu disse anteriormente, havendo essa possibilidade, havendo a divergência, alguns vão defender que só funciona o nem sequer, como é o caso do professor Napoleão Mendes de Almeida, mas nesse caso de divergência, você, em dúbio pro palavra, né? Na dúvida, a gente fica aí a favor da palavra, a favor do uso daquela expressão. Tudo bem? E eu estou falando de meios cultos, tá? Nem estou falando assim de gírias, de expressões giriescas, nada disso. Estou falando de uso culto na boa literatura. Número 8. Algumas primeiras pessoas de alguns verbos. Interessantíssimo isso aqui. Interessantíssimo. Se você é meu aluno lá no Texto Irresistível ou no Expressando Direito, você já viu. Verbo polir. Toda semana eu tantantã meu carro. Eu o quê, meu carro? Eu o quê? O quê? Como é a primeira pessoa deste verbo, pelo amor de Deus? Toda semana eu pulo o meu carro. Ele pule o carro dele. Eu pulo as minhas próprias joias em casa. Verbo polir. Primeira pessoa dá muito problema, principalmente em verbos terminados em ir, embora não somente. Vou trazer alguns exemplos aqui. Você vai ver. Primeira pessoa do verbo digerir. Eu não tantantã muito bem este tipo de alimento. Eu não digiro muito bem esse tipo de alimento. Eu não digiro, com G, obviamente, digerir. Verbo competir. Eu não tantantã contra homens. Afinal de contas, existe uma enorme diferença de força entre nós, na natação, por exemplo. Eu não o quê? Compito. Eu não compito contra homens, por exemplo, porque é injusto na natação, por exemplo. Verbo aderir. Eu não tantantã a pautas como esta. Eu não adiro. Eu não adiro a esse tipo de pauta. Verbo aderir. Verbo gerir. Eu não tantantã muito bem os negócios da família, infelizmente. Eu não giro muito bem os negócios da família. Olha só como são as primeiras pessoas de alguns verbos. Deixa-me ver o que mais que eu anotei. Verbo valer. Eu tantantã nada depois das 10 da noite. Eu não tantantã nada depois das 10 da noite, porque eu começo a ficar com muito sono. Eu não valho nada. V-A-L-H-O. Eu não valho nada. Por fim, coloquei aqui verbo suar e verbo rir. Eu suo muito quando vou à academia. S-U-O. Eu suo. Não diga eu sou. Tá, quem sou? Você já deve ter visto a professora lá do primário falar e ela estava certa. Quem sou é sino, já viu? Porque sou é do verbo soar. Então, por exemplo, olha, eu sei que eu tantantã arrogante quando falo desse jeito. Eu sei que eu sou. Aqui é S-O-O, sem acento circunflexo. Isso sim, depois da reforma. Verbo soar. Eu sou doce quando falo tal palavra. Eu sou. Agora aqui do verbo suar é eu suo. Verbo rir. Eu rio. Eu sempre rio das piadas que ele conta. Verbo sorrir também. Eu sempre sorrio das piadas que ele conta. Certo? Nono, pessoal, já é 12:30. Esta é a expressão correta, que para muitos soa errada. Já é, ó, olhei aqui no meu relógio, estamos atrasados. Já é 12:30. Muita gente diria, já são 12:30. Tudo errado aí, meio-dia sem hífen ainda por cima.
Primeiro ponto, meio-dia, meia-noite, sempre com hífen. Segundo ponto, por que é que eu não digo já são meio-dia? Porque meio-dia é singular, meu Deus do céu. Metade de um dia é singular. Já é meio-dia. E por que é que eu digo meia e não meio? Porque a palavra subentendida aí é hora. Já é meio-dia e meia hora. Certo? Já é meia-noite e meia. Precisamos ir embora, né? Aquele complexo de Cinderela. Eu, particularmente, quando estou numa festa, já vai dando ali esse horário, né? Meio-dia, meia-noite e meia. Tava falando, meu Deus do céu, não estou aguentando mais. Penso numa pessoa assim, sem disposição, né? Mas também acordar às 4 para fazer o dia render. E número 10. Isso aqui a maioria das pessoas acha que está errado. Não fiz nenhuma questão de ligar. Não fiz nenhuma questão de ligar. Há várias pessoas que acreditam estar a dupla negação errada na língua portuguesa. Se eu não me engano, eu tenho quase certeza, ela é errada em inglês. Na língua inglesa, ela não é aceita. Não é o caso do nosso idioma, cada língua tem uma evolução. Tanto é que você vai ver lá num poema maravilhoso de Fernando Pessoa, maravilhoso, chamado Tabacaria. E ele começa justamente fazendo uma dupla negação. Não sou nada. Lembra desse poema? Deixa eu até anotar um pedacinho. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fernando Pessoa escreveu com o heterônimo de Álvaro de Campos. Vale a pena ler sobre os heterônimos de Fernando Pessoa. Certo? Então, quando nós tratamos essa dupla negação no nosso idioma, não fiz nada, não acredito em nada, não quero isso não, por exemplo, não como nada, isso é apenas e tão somente. E eu estou falando dentro da norma culta do nosso idioma. Eu estou tratando de gramática normativa, não é uma opinião minha. Isso é apenas e tão somente um reforço de ideia. Aqui até vale a pena pontuar o seguinte. Existe um pleonasmo aí? Existe. Só que pleonasmo, pessoal, não é crime. Pleonasmo é uma figura de linguagem que, quando bem empregada, quando contextualmente bem empregada, e é claro que isso vai depender do caso concreto, né? Aqui não posso colocar a coisa de maneira generalizada, essa figura de linguagem é muito bem-vinda. Então, existe um reforço ideológico absolutamente comum, não apenas na nossa língua. Esta forma, de fato, pode soar errada a alguns ouvidos, mas ela está absolutamente correta. E, como eu estava me divertindo muito fazendo aqui o roteiro deste nosso vídeo do YouTube, eu coloquei um a mais, coloquei um bônus, que é o U, acentuado em algumas palavras que as pessoas não conseguem entender como ele é acentuado, mas você vai ver que, na verdade, não dá para entender como ele não é acentuado. Por exemplo, a palavra multiuso. Já viu? Omo multiuso. Algumas marcas usam essa palavra multiuso. Pessoal, multiuso tem sim acento gráfico no U. Assim como a palavra reuso, por exemplo, reuso da água. E o motivo não existe nenhuma técnica mirabolante de acentuação aí. É simplesmente o U sozinho na sílaba, formando um hiato com a sílaba anterior. É o caso de baú. Exatamente o mesmo caso de baú. U sozinho na sílaba, formando um hiato com a sílaba anterior. Se nós não colocarmos este acento gráfico aí, nós estaremos tratando este U como se fosse uma semivogal. Seria reuso a palavra, ou seria multiuso. Fica até estranho, né, falar isso. Se eu quero que este U seja de fato uma sílaba, que ele seja uma vogal, não uma semivogal, eu preciso deixá-lo sozinho na sílaba com este acento gráfico. É o acento que vai justamente providenciar isso. Tudo certo? Agora conte para mim, alguma dessas palavras ou expressões surpreendeu você? Diga aqui nos comentários e me diga se você tem dúvida com relação a alguma outra palavra ou expressão para os nossos próximos vídeos. Beijo e até a próxima semana.